Ô, PDT! Essa reunião se dá no momento, eu tenho 32 anos de vida pública. Ultimamente eu tenho posto aí um adjetivo de vida pública limpa, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas são 32 anos sem um inquérito sequer, nem para ser absolvido. Nem para ser absolvido. E eu nunca vi o nosso país numa situação tão grave, tão delicada quanto eu estou vendo agora. Essa percepção nós precisamos ter, porque e o Lupe deu clarezas aí de que nós do PDT estamos num ponto de vista absolutamente sensível e talvez nós, até pelo desmonte, né? Pelo desmonte do quadro político brasileiro, nós estamos quase virando aquela coisa do olho em terra de cego. E nós temos que manejar isso com muita delicadeza, muito cuidado, muita responsabilidade. Eu sustento, concluindo o que eu quero explicar, que nós devemos manter uma dura oposição ao governo provisório e, eventualmente, se consumado, o governo Michel Temer, da coalizão PMDB-PSDB. Sustento isso não só pela natureza ilegítima desse mandato, eu sou outrora professor de Direito, e o impeachment cumpriu rituais protocolares dos formalismos legais, cumpriu. Porém, a origem do processo de impeachment está viciada pela inexistência do crime de responsabilidade, que é a única circunstância que se permite no presidencialismo desconstituir um mandato de um presidente, mesmo que seja um presidente muito impopular. Há um precedente na história norte-americana, que eu, inclusive, acho que nós, militantes do PDT, devíamos ajudar a publicizar no Brasil, que pode até fazer o milagre de inverter 1 ou 2 ou 3 ou 5 votos no Senado. Eu sou meio cético, mas é possível tal desmantelo que nós assistiremos nos próximos dias, meses, não só da gringolada moral de uma equipe quadrilheira que cerca o Michel Temer, como ele próprio vai ser desmascarado, eu tenho segurança disso, pela longa trajetória que eu conheço dele. O Michel Temer é corrupto, eu conheço ele pessoalmente há muitos anos. Roubava no Porto de Santos, depois entrou em várias falcatruas com o Eduardo Cunha, que tem ele na mão. Hoje o jornal Estado de São Paulo está publicando uma informação de que ele botou patrimônio no valor de R$2 milhões no nome do filho dele, Michelzinho, 7 anos. Filho de 7 anos já tem um patrimônio de R$2 milhões imobiliário em São Paulo. Isso tudo vai ser esclarecido, mas não é só por isso. E, na verdade, a grave tarefa é a gente entender o grande jogo que está acontecendo no Brasil. Por isso que eu peço mais uma vez desculpas. Há questões graves. O precedente que eu estava dizendo dos Estados Unidos é que em 1868, salvo engano, havia um presidente muito ruim, muito impopular, muito ineficiente, chamado Andrew Johnson. E esse presidente, impopularíssimo, era um homem sério e foi contra ele levantado o impeachment nos Estados Unidos. Ali, na sequência da Guerra Civil, havia grandes distúrbios ainda, muitos focos de tensão ainda dos escombros da Guerra Civil, e a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos afastou a pretexto de que ele teria demitido um ministro que não teria a faculdade de demitir, porque naquele caso de nomeá-lo, era uma nomeação, acho que de defesa, tinha que consultar o Senado. E ele demitiu o camarada sem consultar, então ficou a discussão. Veja como a história se repete como farsa, né? Como dizia o Lênin. E aí o Senado, por um voto, o devolveu ao cargo, não conseguindo o terço. Ele teve uma maioria grande contra. Enfim, eu estou tentando ver se eu recupero esse caso, porque pode até que uma pessoa dessa do Senado entenda. E aquilo virou um elemento importante para a afirmação da estabilidade institucional norte-americana e para a valoração da Constituição e da legalidade, que são princípios fundamentais. Não, mas não é por isto, pela origem ilegítima, que eu sustento que a nossa posição, já explicitada pelo Lupe, deve ser de oposição intransigente e grave e forte contra esse governo. Por algumas razões vou acrescentar. Desculpe, Cid Gomes. Eu já vou falar com ele. Primeira questão nacional. O que está posto hoje, com a nomeação do Serra e com um conjunto já articulado de providências, é explosivamente grave para o Brasil. Quem conhece a América Latina, a América do Sul especialmente, sabe, e o Brizola conhecia isso
quantas vezes conversamos sobre isso, que a imagem do Brasil há 20 anos atrás, com os nossos vizinhos, era uma imagem muito ruim. Uma imagem de um país imperialista, de um país que não respeita os seus vizinhos, um país que explora, que, enfim. E houve um esforço enorme nesses anos todos. Eu ajudei, como ministro da Fazenda do grande brasileiro Itamar Franco, a consolidar o Tratado de Ouro Preto, que tem a minha assinatura, que é o que funda esta versão final do Mercosul, e que tem defeitos graves que tinham que ser corrigidos, e muita coisa não foi corrigida, mas o Brasil mudou o alinhamento internacional e nós começamos a ter um protagonismo global, não só na questão econômica, pela questão do pré-sal, do petróleo, da biodiversidade, da água, dos minerais sensíveis, etc., etc. O Brasil passou a ter um protagonismo global por isto, mas também pela conduta, pela atitude nos aforamentos internacionais e em todos os grandes temas da humanidade. Na questão palestina, na questão pan-árabe, na questão da União Soviética, agora da Rússia, na questão da Índia, enfim. E nós evoluímos institucionalmente por um conjunto articulado de fóruns coletivos que muda a direção da ordem internacional monopolista, né, sobre a hegemonia militar e tecnológica norte-americana para um mundo multipolar. A Unasul é um elemento disso, o Mercosul foi um elemento fundador disso, mas, fundamentalmente, os BRICS são uma inovação, a mais importante inovação, sob o ponto de vista de multilateralismo, desde Bretton Woods, que funda o sistema do Fundo Monetário Internacional, que funda o Banco Mundial, etc., etc. E nós estamos avançando para transformar o BRICS não no ajuntamento comercial, mas, de fato, na construção de um mundo multipolar que inverte ou elimina, destrói o monopolismo de poder de um único polo nos Estados Unidos. Não é para brigar com os americanos, absolutamente não. Mas o fato, por exemplo, é que nós temos o banco, o CARF, passou a financiar estados e municípios brasileiros, sem precisar dos grandes constrangimentos reacionários do ideário de Bretton Woods, do Fundo Monetário. Estou falando de coisa prática. O CARF é um banco que foi criado aqui na região e os BRICS vão criar um grande banco. Então, esta questão está sendo posta exatamente à destruição deste caso por hegemonismo norte-americano e o Serra está ali para cumprir esta tarefa. Isso tem a ver com a forma como nós vamos tratar nossas riquezas. Isso tem a ver, por exemplo, o Michel Temer já quer revogar uma legislação que entrou no Brasil em função da experiência grave que aconteceu no Congo belga. Eu quero conversar um pouco hoje, um pouco mais, Lu, com a sua permissão, dos companheiros. A Bélgica colonizou o Congo, o antigo Congo, comprando terra contígua, e quando tinha terra contígua, acabou dominando o país. Começaram a fazer isso no Brasil. Essa história, começaram a fazer isso no Brasil, no Mato Grosso. E aí o Brasil destruiu essa coisa e nós botamos na legislação a proibição de venda de terras nacionais a estrangeiros de forma contígua, sem regulação. Eles já estão discutindo isso. Já estão discutindo. O Macri autorizou o desdobramento, que é uma coisa que o Brasil não devia aceitar em nenhuma circunstância, porque não há razão de defesa que explique. Autorizou-se na Argentina agora a sede de 2 bases militares americanas. Uma em Ushuaia, olhando para a Antártida, e outra simplesmente ao lado da Tríplice Fronteira, ao lado de Foz do Iguaçu. E qual é a razão? Qual é a ameaça bélica que há? Qual é o lugar que precisa ser vigiado por tropas físicas americanas no território? Somos nós. E não há razão para isso. Volto a dizer, não estou advogando nenhum confronto com a nossa tradição de amizade com os Estados Unidos. Estou falando que esta não é a política do interesse nacional brasileiro. Sim, é evidente que o que está em jogo é isso. É água, é minerais sensíveis, é Amazônia, biodiversidade. Enfim, não há razão nenhuma para que se permita. Não há necessidade, já que era a Quinta Frota. Bastou anunciar as reservas do pré-sal, recriar a Quinta Frota, que é estacionária no Atlântico Sul, onde não há território, né, deles. E a gente pensa que isso é bobagem, mas no dia que a Argentina cometeu a estupidez das Malvinas, os americanos rasgaram a OEA, rasgaram todas as coisas e fizeram base para a Inglaterra.
Pura e simplesmente, porque esta é a relação. Na questão nacional, portanto, nós temos que ter uma clareza de que o país está sendo vendido para os interesses internacionais e esta trempe que está aí tem essa tarefa. E eles nem sequer nobilitam, porque é o pretexto de um investimento, etc., etc., não há. Pelo contrário, o investimento direto estrangeiro no Brasil está despencando na proporção que nós produzimos essa depressão econômica terrível. A segunda grande questão é a questão do conservadorismo da política econômica. Nós temos um problema no Brasil, um problema muito grave. Em função da recessão econômica, nós estamos vendo a receita pública despencar. E isso vai continuar, estressando dramaticamente, por primeiro, os estados e municípios. O Rio Grande do Sul hoje é ingovernável. O Rio de Janeiro hoje é ingovernável. Minas Gerais hoje é ingovernável. E São Paulo está se segurando porque São Paulo teve privilégios do governo Lula e o mais eloquente deles foi a venda superfaturada da nossa Caixa. O Lula mandou o Banco do Brasil comprar a nossa Caixa por 2,5 vezes o valor que ela tinha e isso transferiu para São Paulo quase 3 bilhões de reais, que acabou mitigando, mas também a receita de São Paulo está caindo. Então você tem estados e municípios que estão constrangidos por uma lei de responsabilidade fiscal que não imagina essa situação, essa iminência de a receita pública despencar. E é simples de entender, e todos os companheiros e companheiras que vão enfrentar a batalha agora, tenhamos clareza disso. Né? Você tem piso nacional de salário dos professores, eles estão querendo revogar, porque é um direito conquistado que cresce independentemente da vontade dos governadores e dos prefeitos. O salário mínimo, que vem ganhando poder de compra, a equivalência de dinheiro em dólar, o salário mínimo, quando o Fernando Henrique entregou o governo ao Lula, era equivalente a 76 dólares em poder de compra. Quando o Lula entregou para a Dilma, esse salário mínimo tinha equivalência em poder de compra em dólar a 320 dólares. A Dilma já entregou agora com 240. O problema do governo da Dilma é a contradição geral, o retrocesso geral e restrito em tudo que foi importante para o país. Por isso que o Lula tem toda a razão de dizer que não tem nada a ver com o governo ou com o PT, porque isso tudo está errado e não precisava ser assim, porque às vezes tem momentos que a gente precisa. Mas eu volto aqui para a questão. Então, os estados e municípios têm as suas despesas referidas a salário mínimo, pisos nacionais de funcionários da saúde, da educação, que também incrementam a despesa e a receita caindo de forma absolutamente grave. Então, você tem um problema que no setor público federal se resolve com financiamento à emissão de títulos aos juros mais exorbitantes do planeta. Também sem nenhuma razão prática para isso. E aí, como é que nós vamos ter que enfrentar esse assunto? O que é que eles estão fazendo? Você pega o quadro de despesa, desculpa eu ser chato, mas isso é importante que a nossa militância domine. Você pega o quadro geral de despesa do Brasil, despesa pública, todos os gastos que são relevantes socialmente estão abaixo das médias internacionais do mesmo padrão do Brasil. Por exemplo, quanto é que a gente gasta em educação por cabeça ano? Está abaixo do que a Cuba gasta proporcionalmente, está abaixo do que os países da proporção de econômica brasileira baixa. Quanto é que você gasta por cabeça com saúde? Abaixo do que é o necessário. Com defesa, abaixo do necessário. Você vai encontrar duas despesas fora do padrão. Uma despesa, para não deixar nenhuma sem análise, é serviço da Previdência. Então nós temos que dominar esse assunto, porque se amanhã tocar o privilégio, a honra e a grave responsabilidade de um de nós, né, administrar o país, nós não podemos deixar a população manipulada pela mentira. Nós temos que agir com franqueza e há como reagir a esse assunto. Mas qual é o número? Se nós deixarmos para financiar a Previdência o que está previsto na legislação para financiá-la, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, etc., etc., mais as contribuições previdenciárias, a Previdência brasileira não tem déficit. Vamos ter clareza. Espera aí um pouquinho. Porém, há anos nós estamos vendo o processo demográfico brasileiro mudar e estamos fazendo remendos e puxadinhos e coisa e tal, evitando resolver o problema. Basicamente, hoje nós temos 1,6 trabalhadores ocupados para um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Quando o sistema foi feito,
eram 6 pessoas ocupadas para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida de 60 anos. Então, nós temos um problema e temos uma janela demográfica para resolver, mas o que é que foi fazendo? Criar a tal de DRU. Tudo isso vai pesar sobre vocês agora no Congresso. A DRU é a desvinculação de receita da União. Então, eles pegam 20% de todos esses fundos que foram criados ao longo do tempo para cofinanciar a Previdência e remanejam para, aspas, outras despesas. Então, a Previdência, se tivesse 100% das receitas a ela destinadas legalmente para o seu financiamento, ainda dá tempo de consertar. Mas, hoje, com essa DRU, você tira 20% e a Previdência fica com um buraco de 80 bilhões de reais. Neste buraco, nós também temos que ter clareza. 80% dos aposentados ganham menos de 3 salários mínimos. Não são eles os responsáveis pela dificuldade. A dificuldade é estar mais em cima. Promotores, políticos, juízes, né, que têm juízes, desembargadores, promotores, procuradores, políticos, etc., que têm essa aposentadoria que dá, vamos dizer, 20% das pessoas levam 60% da despesa. É um vespeiro só. Mas, para não deixar nada sem análise, está aqui o resumo da Previdência. A despesa real, e isso volta para explicar a questão do Temer, é juro para banco. No ano passado, a presidenta Dilma pagou, só de juros, sem falar um centavo de principal que tem que rolar, porque a gente não tem o dinheiro, 580 bilhões de reais. 580 bilhões de reais. Não há razão nenhuma razão, para que a taxa de juros brasileira seja 14,25, a não ser privilegiar o lucro exorbitante do setor bancário brasileiro, que é o maior do mundo, sem rival. A rentabilidade média sobre o patrimônio nos bancos no estrangeiro não passa de 3% a 6%. Aqui no Brasil vai de 20% a 30% sobre o patrimônio num único ano. Né? Tudo pago pelo governo. E aqui está o nó. Então nós temos um desequilíbrio nas contas públicas, as contas com o povo, com a agenda real do povo, com o investimento, só para dar um dado a vocês. O investimento na Dilma no ano passado foi 0,65% do PIB. Menos de 1% do PIB. E juro para banco foram 12,5% do PIB. Então, quer consertar as contas do país, só tem 2 coisas para fazer. Uma, aumentar a receita. Isso também vai pesar explosivamente já. Eu tenho absoluta certeza que o Michel Temer, que o Meirelles, vai propor a recriação da CPMF. Nós temos um pepino, porque se fosse a Dilma, nós íamos apoiar. E eu acho que a gente devia ousadamente apoiar a recriação da CPMF, desde que partilhe com estados e municípios e valha por 7 anos. Valha por 7 anos, para esse governo e para o próximo, seja ele quem for, e depois revogue-se de uma vez por todas, o período no qual... Enfim, mas eu já estou palpitando. Mas o que eles estão evitando fazer, que é aumentar a receita, eles querem fazer agora pela redução da despesa. E é inacreditável o cinismo com que se avança sobre trocados, deixando intocada a maior despesa de todas. É um negócio de cinema, Vieira. É um negócio absolutamente de cinema. Porque, repare bem, quais são as providências que eles anunciaram? A maior pedalada fiscal, isso é uma ironia do cacete, né? A maior pedalada fiscal que já se praticou lucidamente no Brasil, o Michel Temer anunciou na cara da freguesia agora. Sabe qual é? Obrigar o BNDES a antecipar o pagamento de aportes de capitalização para botar o dinheiro, 100 bilhões, no serviço da dívida. Sabe qual é o efeito prático disso? Colapsa a ferramenta central de financiamento da economia brasileira, que é o BNDES. É uma descapitalização que destrói o BNDES, simplesmente tira o BNDES do jogo do Brasil, descapitaliza completamente, e é uma pedalada fiscal. Nada mais é do que uma antecipação de receita, está anunciado aí, publicamente. Mas não podemos deixar isso se consumar. E eu ainda vou aqui no galope. Não é só isto. Você tem um problema de cortar esse nós criamos ali na lei de partilha, o Fundo Soberano, que é um trocado que no futuro vai aumentar muito. Ele extinguiu o Fundo Soberano, raspou 2 bilhões de reais que estavam vinculados à educação e botou no juro para banco. Então, esse é um negócio, é um escárnio
absurdo a política econômica que está se fazendo. E está na pauta o desmonte de todos os subsídios. Já ferraram Minha Casa Minha Vida. Aí temos um problema. O Brasil tem 14 milhões de famílias com moradias subnormais, eles chamam agora assim, né? Morando em Chopin, em casebre, etc, etc. E todos os programas tradicionais de financiamento supõem renda mínima não inferior a 5 salários mínimos. Então, as 14 milhões de famílias têm característica básica de vencerem menos de 2 salários mínimos. Então, simplesmente se destrói o acesso a milhões de famílias brasileiras assim, ó. Para quê? Para quê? Para quê? Para tirar tostões de um subsídio que volta multiplicado pelos ganhos da economia, no material de construção, no emprego da gente simples, que não tem qualificação da construção civil, etc, etc. Porque cada real que se bota aí vira 5 em ganhos econômicos ao seu tempo. Eles agora tiram esse subsídio, destroem um setor, eliminam a expectativa de um conjunto de pessoas da sociedade brasileira enorme para botar trocado, enxugar gelo no dinheiro para banco. Né? Então não há como não ficar contra um governo desse também pelas questões centrais do manejo da economia nacional brasileira. Me perdoem o excesso, mas eu acho necessário que a gente dê ao povo brasileiro o argumento, né, concreto para que ele entenda por que este governo tem que ser enfrentado. Primeiro, porque é antinacional. Segundo, porque é conservador e reacionário e entreguista sob o ponto de vista da plutocracia brasileira e é profundamente composto por uma quadrilha de ladrões que é a hegemonia do PMDB e PSDB.